Meus caros amigos e amigas de Caminhada Espírita, aqui da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, de Brusque, é uma alegria retornar aqui a essa casa e poder também falar um pouquinho aqui da nossa doutrina espírita. Antes de entrar no tema que está em tela, eu vou fazer uma propagandazinha também. Nesse próximo sábado, dia 13 de julho, nós teremos lá na Palhoça, na Grande Florianópolis, o 8º encontro da Assistência Social Espírita de Santa Catarina, o 8º EASESC. O EASESC é um encontro dos trabalhadores, dos companheiros de jornada que trabalham na área da assistência e promoção social espírita aqui de Santa Catarina. Vamos reunir as 16 URIs e esse ano as casas vão apresentar projetos que estão sendo desenvolvidos e que estão funcionando já nas casas. O objetivo é compartilhar as informações. A temática desse ano, o tema é compartilhar e conviver para amar e servir, e justamente essa é a intenção do evento, né? Para que a gente possa compartilhar, que a gente possa conhecer, que a gente possa trocar informações dos bons trabalhos de assistência social que são feitos em Santa Catarina. Porque os senhores têm uma ideia, nossa área, estou falando nossa área porque eu sou trabalhador da área da assistência social. Hoje respondo pela área de assistência e promoção social espírita da Federação Espírita Catarinense, e nós temos cerca de 600 atividades de assistência sendo realizadas no estado de Santa Catarina. Um público que é atendido mensalmente entre famílias e usuários, em torno de 100 mil pessoas. É bastante gente, é um público que não aparece muito, então esse é um momento de a gente conhecer. Quem quiser conhecer as atividades, no sábado, a partir de 8h30 da manhã, lá na Faculdade Municipal de Palhoça, e as inscrições no site da FEC. Estão todos convidados, quem é trabalhador da área e quem quer conhecer a nossa área. Feito o comercial, vamos para o que interessa, então. Então, meus queridos, um cidadão chamado Mohandras Karamchand Gandhi, que todos nós conhecemos como Mahatma Gandhi, a grande alma da Índia, foi um dos grandes estudiosos e procurou, ao longo da sua vida, conhecer os ensinamentos de Jesus, apesar de ele ser da religião hindu, mas ele conheceu profundamente, procurou estudar bastante, principalmente o Sermão da Montanha e os Evangelhos. Gandhi tinha uma afeição pessoal, nutria uma afeição pessoal muito grande pelo Cristo. E depois de se formar advogado, ele foi trabalhar na África do Sul, e lá, em contato com os colegas de trabalho e na comunidade que ele vivia e trabalhava, ele soube da existência próximo a esse local de um templo cristão e procurou, então, esse templo para continuar seus estudos, enfim, participar das atividades. A surpresa dele foi quando ele chegou lá na porta do templo, a pessoa que recebia olhou para ele e falou: olha, esse aqui não é um local adequado para você. Ele, obviamente, com a sua feição própria dos indianos, muito diferente dos sul-africanos, europeus sul-africanos, né? Não foi permitido a entrada dele nesse templo cristão, e ele ficou assim, chateado, né? Comovido com aquela situação. Posteriormente, numa das suas manifestações, ele disse: olha, eu não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não é nada errado com o cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus ensinamentos. Gandhi conhecia muito mais do que muitos cristãos os ensinamentos do Cristo e ficava abismado com o fato de ter esse cabedal de informações, esse cabedal de ensinamentos fantásticos que o Cristo nos trouxe e a gente não praticava, né? Nós há 2000 anos temos recebido os ensinamentos do Cristo e temos deturpado esses ensinamentos ao longo do tempo, né? Nós temos utilizado as frases dele, os ensinamentos, à nossa maneira, né? Não a maneira, de fato, como ele veio nos trazer. Então, ao longo do tempo, fizemos barbaridades em nome do Cristo. Matamos em nome do Cristo aquelas pessoas que não pensavam da mesma forma que nós, quando, na verdade, ele veio para nos dizer: olha, somos todos iguais, precisamos praticar o amor uns com os outros. Precisamos levar a mensagem divina para todos aqueles que participam conosco nessa jornada terrena, e não segregar porque um pensa diferente e outro pensa daquela maneira.
Então, ao longo do tempo, nós fomos também mudando um pouquinho esses ensinamentos do Evangelho do Cristo, né? Jesus veio de uma forma assim muito humilde nos trazer esse ensinamento, e a gente acabou fazendo a nossa maneira. 2000 anos, mais ou menos, 1800 e tantos anos depois da vinda do Cristo à Terra, como ele mesmo havia afirmado na noite anterior à sua prisão, quando ele se reúne pela última vez com seus discípulos, naquela noite conhecida como a última ceia, ele disse: olha, eu vou rogar ao Pai e virá um outro Consolador, um outro Paracleto, trazer informações novas, mas também reviver tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E eis que 1850 e tantos anos depois, nasce pelas mãos laboriosas do nosso codificador, o senhor Allan Kardec, essa doutrina vindo dos Espíritos, revivendo aqueles ensinamentos do cristianismo primitivo, trazendo novas informações, mas principalmente revivendo aqueles ensinamentos que o Cristo nos trouxe. E a exemplo do que fizemos com os ensinamentos de Cristo nos últimos 2 anos, nós também, ao longo desse período, desses 1800, desses 100 e poucos anos da doutrina espírita, às vezes temos tentado fazer o espiritismo à nossa forma também. Então a gente tenta moldar, tenta fazer do jeito que a gente quer. Mas o espiritismo ele é bastante simples, objetivo e claro. É preciso, meus caros irmãos e irmãs, a gente buscar realmente a informação correta, precisa, para que a gente possa praticar lá fora dessa porta os ensinamentos que a gente vem buscar aqui dentro. Então, meus caros, é preciso a gente conhecer espiritismo e principalmente praticar espiritismo. Nós temos nessa obra aqui o Evangelho seguindo o Espiritismo, como esse texto aqui é da FEB, está na contracapa, diz que é o ensino moral do Cristo Jesus para os cristãos de qualquer crença, desenvolvido pelos Espíritos de Luz em comunicações mediúnicas recolhidas, organizadas, comentadas e trazidas a público pelo codificador Allan Kardec. Olha só, o ensino moral do Cristo. Então a doutrina espírita vem facilitar o entendimento desses ensinamentos de uma maneira bastante clara e objetiva. É preciso que a gente conheça. E o local melhor para a gente buscar essa informação é a Casa Espírita. Por isso que estamos reunidos aqui nessa noite. E nas outras noites, quando esta e as outras casas co-irmãs nos oportunizam o estudo sério, comprometido, persistente e continuado da doutrina espírita. É preciso a instrução. O próprio Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma orientação que todo espírita conhece. Eis o primeiro mandamento: espíritas, amai-vos. E o segundo, instruí-vos. É preciso desenvolver o sentimento, mas é preciso buscar também a instrução. Se o Espírito de Verdade, ele poderia ter colocado um terceiro mandamento que diria: praticai tudo isso que vocês estudam. Esse que é o grande negócio. O Espiritismo precisa ser sentido, precisa ser entendido, compreendido, mas precisa ser praticado. Essa mensagem, o Espiritismo Praticado, que é o título do trabalho que a gente vai apresentar nessa noite, é uma mensagem que também ela é trazida para nós por Emmanuel. Foi citado na canção que a gente ouviu agora há pouco, né? A figura do querido Francisco Cândido Xavier. E ele, nessa obra, nosso livro, que é lá de 1950, nos traz aqui algumas sugestões importantíssimas para que a gente pratique o Espiritismo, para que a gente entenda que o Espiritismo praticado é aquele que vai fazer com que nós melhoremos e principalmente também aqueles que dividem essa jornada conosco. Novamente eu digo, lá fora da casa espírita, né? Sermos espíritas aqui dentro é muito tranquilo, é muito fácil, né? Agora a gente está num momento tranquilo, de harmonia, de tudo, mas ser espírita lá fora, quando a gente é provocado no trânsito, quando a gente é provocado no dia a dia, é que é o grande desafio, né? É para isso que a gente vem aqui buscar a fonte para aplicar lá fora. Então vamos dar uma passada nessa mensagem belíssima do Emmanuel, através das mãos laboriosas do querido Francisco Cândido Xavier, chamada Espiritismo Praticado. E começa o Emmanuel trazendo: irmãos, recordando Allan Kardec na prática espiritista, lembremos-nos de que no espiritismo praticado é necessário. E ele vai trazer algumas dicas para a gente aqui. A primeira delas é colocar os interesses divinos acima dos caprichos humanos.
Colocar interesses divinos acima dos caprichos humanos. A gente está acostumado o tempo todo aqui, meus caros, a pensar, obviamente, na nossa questão material. Nós precisamos comer, precisamos descansar, precisamos sobreviver. É óbvio que a gente precisa dar atenção às nossas necessidades materiais, mas elas não podem ser colocadas como o único objetivo das nossas vidas. Nós que buscamos o esclarecimento dessa doutrina, entendemos e aprendemos que a vida não é apenas essa passagem de 50, 60, 70 ou menos ou mais anos, mas sim é uma sequência de várias e várias passagens. Então, se temos essas várias passagens, temos que aproveitar o máximo possível daquela passagem atual ou para aproveitar essas oportunidades, inclusive as materiais, para fazer a nossa evolução. Então, quando o Emmanuel diz, olha, colocar os interesses divinos acima dos caprichos humanos, não quer dizer que a gente deve renunciar a tudo, que a gente deve deixar tudo de lado, mas atender às necessidades do corpo em equilíbrio com as necessidades do espírito. Nós precisamos do pão para o corpo físico, mas precisamos também do pão para o corpo espiritual. Nós precisamos buscar essa harmonia de nosso espírito. Precisamos buscar essa evolução aqui, nessa nossa jornada aqui. Como compatibilizar isso tudo? Como fazer esse equilíbrio? Esse que é o desafio. Esse que é o negócio difícil, né? A gente equilibrar, tratar com moderação, com equilíbrio, essas duas necessidades. Como diz aquele velho ditado, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Como achar esse equilíbrio? Esse que é o grande desafio. Mas a gente precisa buscar isso. A instrução, a educação espiritual vão nos ajudar a entender qual é o nosso ponto de equilíbrio. Usar os meios materiais que nós temos aqui da maneira mais serena e tranquila possível, mas lembrar sim que nós somos espíritos que precisamos evoluir. E a nossa evolução se dará moralmente, né? Então, a primeira dica do Emmanuel é colocar os interesses divinos acima dos caprichos humanos. A segunda, ele diz, negar-se a si mesmo, tomar a cruz da elevação e seguir com o Senhor. O Cristo, certa vez, ele é provocado a dizer qual é a receita para uma boa jornada junto com ele. Ele diz, olha, quem quiser seguir as minhas pegadas, primeiro, renuncie a si mesmo, depois tome a sua cruz e me siga. E Emmanuel aproveita essa mensagem do Cristo, trazendo essas sugestões do Mestre. Primeiro, sim, negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo quer dizer deixar tudo que eu imagino, tudo que eu tenho vontade, que eu gosto de lado e me dedicar a uma contemplação, a uma meditação contínua, a ficar rezando o tempo todo. Não. Quando Jesus nos fala em negar-se a si mesmo, é o esquecimento do ego, do eu. Deixar as minhas paixões de lado, né? Renunciar às minhas vontades para pensar no bem maior, no bem coletivo. Isso é difícil. Deixar as nossas paixões de lado é um exercício diário, né? Puxa, mas para fazer uma atividade, vou falar aqui da nossa área da assistência social, né? Puxa, para fazer uma atividade, puxa, eu tenho que ir lá no sábado o dia todo, trabalhar naquela comunidade mais carente. Puxa, sábado é o dia de dar uma passeadinha no shopping, é o dia de ir para a praia. Puxa, eu vou deixar isso de lado? Às vezes a gente tem que deixar de lado. Às vezes a gente tem que renunciar a determinadas vontades nossas para fazer isso. O próprio Cristo disse, olha, a porta da salvação é estreita, a porta da perdição, larga. Para fazer a coisa errada é a coisa mais fácil do mundo. Agora, para fazer o bem, a gente precisa suar bastante. Então, renunciar a si mesmo é renunciar não a nós, como pessoas, como individualidades, mas a renunciar a essas nossas paixões terrenas. Quando ele diz tomar a cruz da elevação, meus caros, é literalmente carregar a nossa cruz. Vocês estão vendo no fundo da tela aqui um desenho. Provavelmente vocês já devem ter visto. É um desenhozinho animado em que as pessoas carregando as suas cruzes, né? Cada uma carregando as suas cruzes. E em determinado momento um desses personagens aqui para e diz assim, Deus, minha cruz está muito pesada, posso cortar um pedacinho? O que Deus fala? Pode. E ele vai lá e corta um pedacinho. A cruz fica mais leve e ele sai todo faceiro carregando. Passa um pouquinho do filme, daqui a pouco ele novamente para e diz, Deus, ainda está pesado, posso cortar mais um pedaço? Deus fala, pode.
Ele vai lá, corta mais um pedaço, a cruz fica bem pequenininha. E ele continua todo faceiro, assobiando, e o resto da turma carregando a cruz pesadinha. Quando chega um pouquinho mais lá na frente, existe um abismo no meio desse caminho. Cada um dos companheiros pegam as suas cruzes, colocam sobre o abismo e usam ela como uma ponte para atravessar aquele abismo. O cidadão que havia cortado a sua cruz, que estava pequenininha, o que fez? Ficou lamentando. Mais ou menos na nossa vida é assim, né? A gente fica reclamando, Deus, mas isso está muito pesado, isso aí, poxa, por que fazer isso tudo comigo, né? E aí a gente não percebe que essa cruz aqui é aquela ponte que vai ajudar a gente a atravessar a dificuldade. Então, carregar a sua cruz, meus caros, é literalmente carregá-la, aceitar. Resignação não quer dizer que a gente tem que engolir de goela abaixo a dificuldade, mas entender a dificuldade como essa ferramenta que vai nos ajudar a superar a dificuldade maior. Então, quando a gente corta a cruz, né, Deus fala, não tem problema, pode cortar, tal. Mas lá na frente a gente vai precisar dela. E aí o que acontece? Vamos ter que voltar lá atrás, construir uma cruz nova e carregar novamente. Isso acontece quando a gente não aproveita as nossas passagens aqui na Terra, as reencarnações. A gente volta lá no plano físico, no plano espiritual e fala assim, puxa, tive a oportunidade de carregar essa cruz e não aproveitei, vou ter que carregar de novo. É igual na escola, né? A gente não estuda, repete o ano, aí a culpa é da professora, da diretora, dos amigos, não. A responsabilidade é nossa, a gente não fez o caminho certo, né? Então, carregar a cruz é aceitar essas provações e principalmente aproveitá-las. E depois, meus caros, seguir o Senhor é tomar Jesus como exemplo. Não adianta a gente botar um adesivo no carro dizendo eu sou fiel a Deus, sou fiel 100% a Jesus. Baita de um crucifixo pendurado no colar, né? Não vai adiantar. Seguir Jesus é tomá-lo como exemplo. Levar para o dia a dia os ensinamentos dele. Isso é tomar Jesus como exemplo, né? Porque exteriormente é fácil. O problema é a gente colocar na nossa consciência os ensinamentos dele. Fazer o bem para o outro, orar pelos inimigos, ser mais humilde, servir. Isso que é tomá-lo como exemplo. Vamos adiante. Nosso amigo Emmanuel diz, olha, reformar-se em Cristo antes de reclamar a reforma do outro. Bom, esse desenho que está aí é fácil de a gente entender, né? Coisa mais fácil que a gente tem na nossa existência é apontar, né? Minha professora da primeira série, lá no século passado, dizia assim, quando tu apontares o dedo para alguém, lembra que tem 3 dedos apontando para ti, né? É bem isso aí mesmo, né? Sempre, Jesus fala de outra forma. Por que tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave, a viga no teu olho, né? A gente percebe a sujeirinha no olho do outro, mas não vê a trave que está na gente. Então, reformar-se em Cristo antes de reclamar a reforma do outro. O grande negócio da doutrina espírita é a reforma íntima. Reforma íntima significa o quê? Eu faço a minha reforma íntima, ela é minha. Eu não vou conseguir reformar ninguém. Jamais vou conseguir reformar ninguém, né? Jesus foi um grande exemplo para nós, mas era um espírito lá na frente, né? Top de linha, primeira série, né? Nós, aqui na caminhada, a gente até pode arrastar alguém junto conosco pelo exemplo que a gente faz, mas lembrar que nós precisamos fazer primeiro a nossa reforma, que é a mais importante e a mais difícil de todas, né? Então, antes de reclamar da reforma do outro, vamos lembrar de fazer a nossa reforma baseada nos ensinamentos do Cristo. É o que nos traz aqui o querido Emmanuel. Depois ele vai falar da questão do servir, né? Servir. Servir sem o propósito da recompensa. Servir sem o propósito da recompensa. O mestre, quando ele vai falar do trabalho da prática da caridade sem ostentação, tem uma frase fantástica dele, quando ele diz, olha, quando deres uma esmola ou uma dádiva, não trombeteis diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas para serem louvados pelos homens. Amém vos digo que estes já receberam a sua recompensa. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Ele também diz a mesma coisa. Prática da caridade, prática do bem sem ostentação. Se Jesus estivesse entre nós hoje, pode ter certeza que ele diria assim, ó, pessoal, quando vocês fizerem alguma boa ação, não tira foto e posta no Facebook.
ou manda foto no WhatsApp. Pode ter certeza disso. É que na época não tinha, né? Ou a conexão lá era muito ruim. Mas pode ter certeza que ele falaria assim, ó, pessoal, o negócio não é postar no Facebook. Se o objetivo de fazer a ação do bem é aparecer, então aí está a sua recompensa. Agora, se a vontade de fazer a ação do bem é melhorar-se a si mesmo e auxiliar aquele companheiro de viagem, não precisa postar no Facebook, não precisa mandar o WhatsApp para ninguém. Ah, mas é importante mostrar que eu estou doando uma cesta básica, ou que eu estou indo lá no banco de sangue fazer a doação. Que a turma, às vezes, a gente vê, né, o cidadão deitado na mesa doando sangue, tira selfie e manda para a turma aí. Se o objetivo é aparecer, já conseguiu. Se o objetivo é ajudar, aí é outra coisa. Aí não precisa, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Jesus é muito claro nessa prática do bem. E Emmanuel reforça dizendo, ó, servir sem o propósito da recompensa. Servir por querer ajudar o outro, por querer ajudar a si mesmo. Esse é que o grande trabalho nosso aí, né? Depois continua Emmanuel trazendo assim, ó, consolar antes de procurar consolações. E aí a gente lembra da oração de Francisco de Assis, né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. E lá no final ele diz assim, olha, que eu possa compreender mais do que ser compreendido, que eu possa consolar mais do que ser consolado. Que a gente possa servir muito mais do que ser servido, né? Levar consolações antes de buscar a nossa. Como é que a gente consegue levar consolações, meus caros, para os companheiros de jornada? Nos instruindo, entendendo as dificuldades da vida, como oportunidades, como aquelas oportunidades que vão fazer com que a gente cresça, né? Levando esse ensinamento da doutrina espírita aí para fora, o pessoal que está com bastante dificuldade. Todos nós estamos com dificuldades. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, tem uma mensagem do Espírito Lacordaire, em que ele fala assim, olha, na Terra, todos que estão aqui nesse planeta Terra sofrem, estejam eles ocupando tronos ou camas de palha. Todos aqui sofrem. Todos nós que estamos nesse planeta Terra temos alguma necessidade reencarnatória que vai fazer com que a gente tenha dificuldades. Então isso não é privilégio de um ou de outro. Mas o que nós podemos fazer? Nós que temos ou buscamos esse conhecimento aqui na doutrina espírita, a gente pode ajudar a levar essa consolação. Nós não vamos resolver o problema do nosso companheiro, mas nós podemos ajudar a que a cruz dele seja um pouquinho mais tranquila de carregar. A gente vai cortar a cruz dele? Não, mas a gente pode ajudar a carregar um pouquinho. Pode botar um travesseirinho, né, para não doer tanto no ombro. Uma rodinha ali na base da cruz para que ela seja mais fácil de carregar. A gente pode fazer isso? Pode. Isso é a caridade. Olhar para o lado, né? Então, consolar mais do que ser consolado. Entregar-se ao serviço do bem. Esse que é o grande negócio. Jesus não pediu que a gente fizesse outra coisa a não ser nos amássemos uns aos outros, que a gente fizesse o bem um para os outros, que a gente fizesse para o outro que nós gostaríamos que o outro fizesse para a gente, né? Todos nós queremos bem, então o que a gente precisa fazer? Fazer o bem também, e espalhar esse bem nesse planetão Terra que a gente vive aqui, né? Depois, meus queridos, o nosso amigo Emmanuel diz assim, olha, amar sem exigências. Amar sem exigências. A gente está aprendendo a amar nesse planeta Terra aqui, né? Nós já passamos da fase inicial, que era a fase de instintos, agora a gente está desenvolvendo os sentimentos. Então, nós já conseguimos, em alguns momentos da nossa passagem, aqui, desenvolver um pouquinho do amor, né? Não está naquela plenitude como Jesus nos amou e como Ele pede que a gente faça, mas nós estamos aprendendo, né? Então, quando o Emmanuel diz, olha, amar sem exigências, ele diz, olha, tem que amar a todos. Dá para ter um amor seletivo? Olha, só vou amar aquele pessoal ali. O pessoal que vem no centro espírita. Quem não vem no centro espírita eu não vou amar. Eu só vou amar a turma da minha família. Das outras famílias não dá. Dá para amar desse jeito? Não. Aí nós não estamos ainda amando. Aí são apenas sentimentos esporádicos. Então, amar sem exigências, meus caros, é
realmente a gente abrir o nosso coração para todos os companheiros de jornada. Ah, mas aquele cara que matou um monte de gente que está lá na prisão, aquele cara não merece amor, aquele cara tem que morrer lá dentro mesmo. Aí nós não estamos amando. Como é que dá para amar aquela pessoa que cometeu crimes hediondos, crimes horríveis? Ah, a gente vai lá abraçar o cara, levar para casa? Puxa, se pudesse fazer isso, ótimo, mas nós não conseguimos ainda. Então que a gente não tenha sentimentos negativos com ele, né? Aquele cidadão que vem e nos aborda na rua, na sinaleira, maltrapilho, sujo, às vezes até com odores desagradáveis, né? A gente precisa dar dinheiro para ele. Ontem um companheiro do Movimento Espírita me perguntava sobre uma reportagem que saiu num dos jornais de Florianópolis, em que a prefeitura de Florianópolis dizia, olha, não dê esmola para as pessoas em situação de rua. Oriente eles para ir ao Centro Pop, que é o centro de referência especializado em população em situação de rua, que atende especificamente pessoas em situação de rua. E aí a pessoa me questionava, mas, poxa, a gente vai deixar de dar uma esmolinha para o cidadão? A maior caridade nossa, meus caros, qual que é? É poder esclarecer alguém. É poder esclarecer. Então, se a gente puder orientar aquele companheiro de rua a ele buscar um atendimento melhor, ou até ir junto com ele, ou, enfim, é muito melhor do que a gente simplesmente dar a esmola, né? Então, amar sem exigências é olhar todos como iguais. Alguns, obviamente, têm outras necessidades, mas é esse amor que não pode ser seletivo. Na epístola de Paulo aos Coríntios, o querido apóstolo dos gentios disse que o amor é benfazejo, o amor não se agasta, o amor não desdenha, o amor não faz escolhas, o amor deve ser universal para todos. É difícil? Claro que é, mas é um exercício que a gente precisa começar a fazer, né? Então, amar sem exigências. Depois nós vamos ter a recomendação de Emmanuel dizendo para nós usarmos os bens do Pai sem os desvarios da posse. Usar os bens do Pai. Quais são os bens do Pai? Do nosso Pai. É esse planetão todo que a gente vive aqui. Ah, não, mas o terreno que eu tenho lá é da minha família, já tem umas 4 gerações. A gente tem escritura e tem tudo, mas é nosso aquilo? Não, não é nosso. Nós somos usufrutuários. Somos usufrutuários dos bens terrenos, não somos nós. Não somos donos dos bens aqui. Tudo que está aqui está à nossa disposição. A gente vem, passa uma temporada aqui, usa e volta para o plano espiritual. Quem é o dono disso aqui? Deus. Então nós somos usufrutuários. Diz no Evangelho segundo o Espiritismo que nós somos mais ou menos previdentes, né? Porque a gente não consegue cuidar tão bem assim desses bens que nos são dados por empréstimo durante um período. Então, usar esses bens do Pai, usar essa natureza, esse planeta, deve ser alguma coisa feita com bastante equilíbrio, para que a gente possa ter esse planeta em boas condições por muitas gerações. Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Não. Sabe para quem? Para nós mesmos. A gente vai reencarnar aqui ainda algumas vezes, pode ter certeza disso. O planeta vai ser o nosso estágio de desenvolvimento por muito e muito tempo ainda. Ele está num processo de evolução coletiva e nós precisamos acompanhar isso. Então, se a gente quer um planetinha melhor lá na frente, temos que cuidar dele hoje, né? Obviamente para gerações futuras, mas também para nós que vamos voltar aqui algumas vezes ainda, né? Então, usar com moderação, procurar devolver esse planeta da mesma forma que recebemos, né? Nós recebemos o planeta de uma forma e estamos devolvendo ele, às vezes, de uma maneira bem complicada, né? Estava vendo aí uma reportagem ali naquelas ilhas paradisíacas do Pacífico. A quantidade de plástico e de lixo que tem nessas ilhas é uma coisa assim absurda, né? Absurda o que nós fazemos com esse planeta, né? É uma brincadeira. Então a gente começar a olhar isso, puxa, precisamos cuidar desse planeta. Afinal, a gente vai voltar aqui ainda muitas e muitas vezes. Vamos lá. Compreender antes de reclamar a compreensão alheia. Novamente aqui vamos reportar Francisco de Assis, né? Compreender mais do que ser compreendido. Compreender mais do que ser compreendido.
Lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é uma questão bastante conhecida, o senhor Allan Kardec pergunta assim, como Jesus entendia a palavra caridade? E a resposta dos espíritos venerandos é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando nós precisamos compreender mais do que ser compreendidos, a gente precisa praticar essa virtude, a indulgência. Indulgência, que vem lá do latim, in, para dentro, indulgente vem de dulcere, de ser doce para dentro de nós, frente às imperfeições dos outros, como os próprios espíritos nos recomendam. Indulgência para as imperfeições dos outros. Tentar ser mais doce frente às dificuldades que o outro tem conosco, de maneira mais serena, mais tranquila. É um desafio? Muito. Nesse mundo de hoje, em que a gente é provocado o tempo todo, né? Eu saí às 6h30 da tarde, 6h20, 6 e pouquinho de Blumenau, o trânsito violento até aqui, perto de Gaspar, BR-470, e cidadão te fechando de um lado, do outro, caminhão atravessando. Olha, a gente precisa... Eu vim pensando assim, não, eu estou indo para uma palestra, fica tranquilo, vai dar tudo certo, mas a gente perde bastante a paciência. A gente é provocado o tempo todo é provocado, né? O tempo todo. Isso é trânsito. Fora as outras provocações que a gente recebe no dia a dia. Então, ser doce para dentro de nós, frente a essas dificuldades, é um desafio. Desafio 24 horas por dia. É em casa, é no trabalho, é o tempo todo. Mas é preciso compreender, antes de reclamar a compreensão do outro. Nós estamos tentando buscar essa informação, esse conhecimento aqui na Casa Espírita, pessoal. Então, a gente tem um pouquinho a mais, né? Como o próprio Cristo diz, a muito será pedido aquele que muito recebeu. Nós recebemos um pouco mais, então a gente não pode reclamar a mesma compreensão do companheiro que não tem esse entendimento ainda, né? É difícil, é o trabalho, é o desafio do dia a dia. Agradecer antes de pedir. Agradecer antes de pedir. A gente recebe tanta coisa boa durante o dia a dia e a gente acaba esquecendo dessa questão da gratidão verdadeira, né? Quantos de nós acordamos de manhã e agradecemos pela noite maravilhosa que a gente teve, ou pela noite de aprendizado, ou pelo dia anterior? Dificilmente a gente faz. Eu mesmo sou bastante indisciplinado nessa questão. Sabe o que eu fiz? Aproveitando a tecnologia, botei lá na minha agenda do celular, todo dia às 7 horas da manhã tem a palavrinha gratidão. Então, quando eu acordo de manhã, está lá e aquilo fica piscando, né, dizendo assim, ó, gratidão. Nem que seja aquele obrigado assim meio protocolar, mas pelo menos para a gente lembrar de fazer. Porque, puxa, a gente tem tanta oportunidade todos os dias, meus caros, que a gente, obviamente, às vezes não enxerga, né? Que a gente pensa que é um castigo, que é Deus olhando contra a gente, enfim. Mas quantas oportunidades a gente tem por dia? Quantas oportunidades a gente tem de aprendizado? Quantas noites de aprendizado que a gente não lembra, mas que a gente participa de trabalhos fantásticos durante a noite. Então, o que custa a gente agradecer? Agradecer. Pai, obrigado aí pela oportunidade, aos bons espíritos que nos acompanham, fazer essa pequena gratidão. A gratidão verdadeira, né? Para que a gente realmente comece a reconhecer. Por isso que o Emmanuel diz, olha, agradecer antes de pedir. Pedir a gente pede o tempo todo, mas vamos lembrar de agradecer. Né? Vamos lembrar de agradecer, de reconhecer no nosso Pai de infinita bondade que nós temos, de infinita misericórdia que nos dá essas oportunidades todas. Custa a gente fazer uma gratidãozinha por dia? Pode ser à noite, pode ser meio-dia, não tem problema. O importante é a gente lembrar e agradecer, né? Que a gente faça esse exercício da gratidão. Confiar sem angústias. Confiar sem angústias, né? Nós precisamos desenvolver essa nossa característica que a gente tem à disposição, que é a fé. Essa palavrinha pequenininha de 2 letras, fé, que vem do latim fides, fidelidade, acreditar, é um trabalho que pode ser desenvolvido, né? Todos nós aqui nascemos com uma semente de fé na nossa consciência, mas a gente pode melhorar essa fé. Nós podemos incrementar essa fé através do quê? Do estudo, do esclarecimento e
da prática. Quando a gente pratica, quando a gente faz acontecer, nós começamos a acreditar mais nisso, né? Nós vamos acreditar mais nisso. Quando a gente vem aqui para a doutrina espírita, a gente escuta o tempo todo a palavra caridade. Tem que praticar caridade, tem que praticar caridade. Começamos a fazer um pouquinho de coisa boa, os resultados começam a aparecer. Podem perceber nisso, pessoal. Quando nós começamos a mudar um pouquinho a nossa sintonia para a prática do bem, as coisas começam a melhorar para nós. Essa é a lei natural da ação e reação, ou da causa e efeito, ou da reciprocidade, como a gente queira chamar. E fazendo bem, a gente vai caminhar melhor. Acreditar nisso, desenvolver essa fé, para que a gente fundamente essa fé em nossa consciência e acredite nisso que a gente vem aqui buscar. Paciência e serenidade. A coisa vai acontecer do jeito que eu quero? Não. No tempo que eu quero? Não. O tempo é o tempo divino. Então nós precisamos aprender a ter, como diz o Divaldo, né, a paciência ou a ciência da paz, né? Ser mais tranquilos, porque os resultados acontecem. Não no tempo que nós queremos, mas no tempo que a providência divina nos traz. O mestre Jesus, tem uma frase que é bastante conhecida também, quando ele diz, olha, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e encontrareis o repouso para as vossas almas. Serenidade e brandura, tranquilidade, serenidade, e encontrareis o repouso para as vossas almas. O repouso para as vossas almas não é um hotel 5 estrelas, né, tranquilão, onde a gente vai ficar descansando o dia todo. O repouso para a nossa alma, para o nosso espírito, é serenidade, tranquilidade, menos sentimentos negativos, mais sentimentos bons, e assim a gente vai ter uma vida um pouco mais tranquila, vai passar com mais tranquilidade pelas dificuldades. Por isso que é importante confiar sem angústias, desenvolver a fé para que a gente tenha menos esse sentimento angustiante na nossa consciência e possa caminhar melhor aí na nossa vida aí. Cumprir todos os deveres da cooperação, sem as trevas da incompreensão e da queixa. Meus caros, evoluir em conjunto é o grande trabalho nosso. Essa figurinha que está ali, as mãos dadas, é exatamente isso. Dá para evoluir sozinho? Claro que dá para evoluir sozinho, mas é muito melhor evoluir em conjunto. Nós estamos todos reunidos nesse planeta Terra e nos interagimos entre nós porque a gente precisa um dos outros. Dá para a gente evoluir sozinho, sem ter ninguém ao nosso lado? Muito difícil. Todos nós aqui, meus caros, que estamos nesse planeta Terra, em vários graus diferentes, somos diamantes que precisam ser lapidados. Todos nós, quando chegarmos a ser um espírito perfeito, um espírito puro, vamos ser aquele diamante bonito, todo lapidadinho, em que a luz bate nele e esparge raios brilhantes para todo que é lado. Hoje nós não estamos ainda nesse estágio, né? Alguns já estão mais lapidadinhos, outros estão ainda em estado bruto. Vocês já viram como é que é um diamante em estado bruto? Já viram uma foto? É uma pedra feia pra caramba, né? Uma pedra toda cheia de irregularidades. Como é que a gente consegue lapidar um diamante? A única coisa que lapida um diamante, sabe o que é? Outro diamante. Não existe metal que consiga lapidar o diamante. É outro diamante. Então nós precisamos uns dos outros. Somos todos diamantes, precisamos uns dos outros para nos lapidar. Por isso que de vez em quando a gente dá fazemos uns atritos uns com os outros. Mas isso é bom, porque daí a gente vai lapidando, né? Se não tivesse um ou outro para a gente se lapidar, como é que nós íamos fazer? Então precisamos sim dessa cooperação. Precisamos evoluir em conjunto. Precisamos uns dos outros para poder ir adiante. Essa transição planetária que a gente fala bastante no movimento espírita, ela só vai acontecer se todos nós nos transformarmos em diamantes um pouquinho melhores. Se continuarmos cada um pensando só em nós, nós vamos estar apenas cultivando o egoísmo. E isso é exatamente o contrário que a gente precisa fazer. Precisamos trabalhar em conjunto. Então, cumprir os deveres da cooperação. Porque Jesus é caminho, verdade e vida. De fato, meus caros, Emmanuel reafirma uma frase do próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus não fala isso de maneira arrogante, prepotente, dizendo assim, ó, eu sou o cara, vocês têm que me adorar, não. Ele fala isso de outra forma. Eu sou o caminho.
Qual é o melhor caminho para chegar a Deus, a chegar a esse reino dos céus que Ele nos traz? A prática das leis divinas. A prática das leis divinas traduzidas no Evangelho, na boa nova que Ele vem nos trazer. Quais sejam? Prática do bem, ser fraterno um com o outro, orar pelo inimigo, ser humilde, servir. Essas são algumas das etapas que a gente precisa cumprir para seguir esse caminho. Então, o melhor caminho para chegar a Deus qual é? Prática do Evangelho. Existem outros caminhos? Existem, mas o melhor é esse. Se a gente botasse lá no Waze, né? Chegar a Deus, qual seria o caminho? Jesus. Não tem outro caminho. É aquele ali. É o caminho mais reto, mais seguro para chegar até o reino dos céus, até Deus. Jesus é verdade? Sim, senhores. Nenhuma dos ensinamentos que ele nos trouxe é baseado em suposições ou em trocas, qualquer coisa desse gênero. São sugestões práticas. Faça o bem, sirva o outro, seja humilde, ore pelo teu inimigo, tome a sua cruz. São todas informações práticas, verdadeiras, objetivas, sem troca. E Jesus é vida? Óbvio que é. Porque ele nos fala o tempo todo que a nossa verdadeira vida não está aqui nesse planeta Terra, mas está nesse reino dos céus, no reino da eternidade, que a doutrina espírita vem nos esclarecer dizendo que é o plano espiritual, que é lá que é a nossa verdadeira pátria. Aqui é uma passagem de aprendizado que todos nós passamos, né? Kardec é trabalho, solidariedade e tolerância, nos traz Emmanuel. Roteiro, como diz o Richard Simonetti, companheiro do movimento espírita, que desencarnou ano passado, se não me engano, numa das suas obras ele traz assim, que o roteiro abençoado de uma ação espírita consciente, capaz de esclarecer e edificar corações com a força irresistível do exemplo. Essa trilogia que Kardec nos propõe, trabalho, solidariedade e tolerância, é esse roteiro abençoado. Trabalho, nada vem de graça. O próprio Cristo diz, olha, a cada um segundo as suas obras. Precisamos trabalhar, não tem jeito, temos que trabalhar. Solidariedade, a prática de entender que temos mais companheiros de jornada que precisam de um apoio, precisam de uma mão para subir o degrau da escada, precisam de uma mão para se reerguer do caminho. Então é olhar para os lados. Menos eu, mais nós. Menos ego, mais coletividade, né? E tolerância, como a gente já falou bastante da questão da indulgência, da prática do perdão. Então essa trilogia é o roteiro abençoado de uma ação espírita consciente, capaz de esclarecer e edificar corações com a força do exemplo. Por isso que o espiritismo precisa ser praticado. Não pode ficar apenas na parte teórica, né? Depois, Emmanuel vai dizer do trabalho integrado, né? O caminho da realização não dispensa o trabalho. Lá no Livro dos Espíritos, quando o senhor Kardec e os Espíritos vão tratar da lei de trabalho, nas questões 700 e pouquinho, ali 710 em diante, na 714, o senhor Kardec pergunta assim, o que é trabalho? É toda ocupação útil. Trabalho não é apenas o nosso trabalho profissional. O que nós estamos fazendo nessa noite aqui é útil? É útil, claro que é útil. É útil para o nosso esclarecimento. É trabalho, então? É trabalho, sim. Não é apenas o trabalho profissional. É o trabalho, é toda a ocupação útil. Então, o caminho da realização não dispensa as ocupações úteis. É preciso que nós, o tempo todo, estejamos imbuídos de fazer ocupações úteis, realizar ocupações úteis. Mas não dá para a gente ter um momentozinho de lazer para nós? Claro que podemos. É necessário. É importante nós termos o nosso momento de descanso, de regozijo, claro que é, mas sempre procurando lembrar do trabalho útil, né? Da ocupação útil, do trabalho integrado, estarmos sempre juntos, né? Lembrando da máxima do mestre de que a cada um será dado segundo as suas obras, né? Aquilo que nós produzirmos, nós vamos ter o reflexo lá na frente. O templo da verdade não exclui a solidariedade, né? Não dá para a gente pensar em nada nessa nossa jornada terrena se a gente não estiver lembrando de que estamos todos juntos nesse mesmo barco. Precisamos, como está naquela figurinha aqui, nos abraçar a todos. Todos estamos no mesmo barco.
Nós precisamos uns dos outros para ir adiante. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, quando o Sr. Kardec nos traz que fora da caridade não há salvação, entendamos que fora da prática do amor ao próximo, do amor incondicional, não há opção para evolução. Precisamos trabalhar de maneira solidária e com caridade para que juntos possamos ir adiante, né? Fora da caridade não há salvação, não quer dizer, não é uma teoria salvacionista. Eu vou fazer um trabalho voluntário e pronto, estou salvo. Não, é trabalho no bem, trabalho constante para que a gente possa evoluir juntos aí. A vida eterna pede a luz da tolerância construtiva. Para a gente chegar nessa escada de luz aí em direção ao reino dos céus, nós precisamos essa tolerância construtiva. Não tem outra forma também, meus caros. Jesus insiste nisso bastante, né? Para que a gente lembre sempre dessa necessidade nossa de diminuirmos os nossos sentimentos negativos e aí chegar a esse reino de perfeição moral. Reino dos céus, reino do Deus, como Jesus várias vezes exemplificava. Que para nós, quando vamos estudar a doutrina espírita, lá nas questões de número 100, mais ou menos, quando Kardec vai tratar da escala espírita, ele vai dizer, olha, espíritos de primeira grandeza são aqueles que já não têm mais sentimentos negativos, que já atingiram a perfeição moral. Então, essa escada evolutiva para chegar a esse estágio de perfeição moral exige a tolerância construtiva, a prática da caridade como um todo. Vai finalizando o nosso amigo Emmanuel trazendo: o Espiritismo tem em seu tríplice aspecto científico, filosófico e religioso, é movimento libertador de consciências, mas só o Espiritismo praticado liberta a consciência de cada um. Olha só. Todo o arcabouço doutrinário ele é importante para que a gente possa libertar nossas consciências, mas só de fato a prática do Espiritismo no dia a dia é que vai libertar cada um de nós. Por isso, meus queridos, a gente precisa fazer o nosso esforço, e eu repito isso sempre, lá fora da porta do templo espírita. Precisamos levar esses ensinamentos lá para fora. Lá que a gente precisa ser tolerante, lá que a gente precisa levar o amor. Claro que aqui dentro da casa também temos que fazer, mas é lá na rua que a gente vai poder fazer essa prática, ou o Espiritismo praticado, como diz o Emmanuel aqui. E finaliza o Emmanuel trazendo, olha, lembrando o grande missionário, não vos esqueçais de que o Espiritismo prático pode ser o Espiritismo do eu, e que só o Espiritismo praticado é o Espiritismo de Deus. O Espiritismo prático, aquele do conhecimento, é o do eu. Agora, o Espiritismo praticado lá fora, esse é o Espiritismo de Deus. Esses são os ensinamentos, as leis divinas, os ensinamentos do Cristo levados para o dia a dia. Esse que é o grande trabalho nosso, né? Então, meus caros, o que nós precisamos fazer? Arregaçar as manguinhas, começar a trabalhar. Começar a fazer lá fora. Procurar fazer. Mas eu não consigo. Consegue, todo mundo consegue. É só dar um passinho um dia hoje, outro amanhã, e a gente vai fazer o nosso trabalho aí. É árduo, é constante, é perseverante e é desse jeito mesmo. E nós temos muito tempo para fazer isso. Se a gente conseguir vencer algumas etapas, evoluímos mais rápido, né? Não alcançando as etapas, a gente volta e faz de novo. Deus é tão bom que deixa a gente escolher o que a gente quer fazer. Mas Ele também é tão justo que só seremos responsabilizados por aquilo que fizermos. Sem nem mais e nem menos, né? E aqui para nossa mensagem final, temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem de um espírito amigo, ditada na cidade de Bordeaux em 1862. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Tomar dos nossos arados e nossas charruas, das nossas ferramentas, para tirar, como ele diz aqui, o espírito amigo, do nosso coração, essas pedras que impedem que os frutos cresçam, que as sementes cresçam e deem frutos bons, né? Quando a gente consegue fazer isso, pessoal, a gente vai ter um resultado lá na frente. Lembrar sempre, né, que como diz Jesus, a
cada um segundo as suas obras. Vamos fazer boas obras para a gente ter um futuro bem melhor lá na frente. Meus queridos, quero agradecer aí a atenção de todos, a paciência de ter nos ouvido nessa noite e que a gente possa levar essa mensagem do Espiritismo praticado e a mensagem do Cristo o máximo possível para os nossos companheiros de jornada. Muito obrigado a todos. Quem puder estar conosco lá no final de semana na assistência social será muito bem-vindo. No mais, desejo a todos aí uma boa semana. Fiquem com Deus. Muito obrigado.